Você quer que Deus te surpreenda? Você deseja que Deus te surpreenda a cada dia? Então eu quero hoje meditar com o irmão e com a irmã sobre o Josué capítulo de número 10. Não tenho dúvida que Deus tem uma palavra aos nossos corações. Livro de Josué capítulo de número 10. Quero ler esse texto tão abençoado e quero refletir com os meus irmãos e com as minhas irmãs. Nós estaremos lendo agora de início o versículo de número 14 e o versículo de número 42 apenas. Depois eu lerei mais versículos. Josué 10, 14. Livro de Josué, capítulo 10, versículo de número 14. Diz assim a palavra de Deus: nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Aleluias. E vamos ler agora o versículo 14, ou melhor, o versículo 42. Também subjugou todos esses reis e conquistou suas terras numa única campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. O título da minha mensagem é: permaneça na aliança e você será surpreendido por Deus. Permaneça na aliança e você será surpreendido por Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença e pedimos a Tua bênção nessa noite. Fale ao nosso coração. Transmita a Tua mensagem ao profundo do nosso ser e fale, ó Deus, de forma surpreendente, especial e maravilhosa. Trabalhe, Pai, pela vida do Teu povo, assim como o Senhor lutou por Israel. Eu te peço, ó Deus bendito, lute pela vida de cada um dos Teus filhos e filhas aqui presentes, em casa, que ouvem essa mensagem, que assistem esse vídeo, aonde quer que esse culto chegar, que realmente o Senhor possa trabalhar na vida de cada um dos Teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Você acredita nisso? Que Deus lutou por Israel? Que Deus pelejou por Israel? Que Deus batalhou por Israel? Então diga para o irmão que está do teu lado, aí do teu lado em casa, do seu lado aqui na igreja: o Senhor vai lutar pela sua vida, meu irmão. Pode dizer, diga com autoridade: o Senhor vai lutar pela tua vida, minha irmã. O Senhor vai lutar pela tua vida, meu filho. Pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Deus peleja por você, meu irmão. Você quer que Deus trabalhe pela sua vida? Você quer que Deus trabalhe sempre na sua vida? Sempre precisamos que Deus execute algo novo, nos dê uma resposta. E eu quero acreditar que esse capítulo aqui é uma resposta de Deus para nós. Que esse capítulo aqui é uma lição de Deus para nós. Porque permanecer na aliança é viver sendo surpreendido por Deus. Permanecer na aliança é viver sendo fruto de um milagre de Deus.
A tese que eu quero defender hoje aqui com os irmãos é: quando nós honramos em primeiro lugar a Deus e em segundo lugar ao nosso próximo com as nossas alianças, Deus se encarrega de comprovar e de autenticar que Ele está recebendo cada gesto de fé nessas alianças. Quando realmente honramos a Deus, Deus faz mover um grande exército, faz mover na terra, faz mover nos céus, faz coisas inexplicáveis para mostrar que Ele ama os seus filhos e que Ele permanece em aliança com os seus filhos. Se nós nos mantivermos em aliança com Deus e com o próximo, nós sempre seremos surpreendidos pelo Senhor. Esse texto aqui é um texto fantástico, Josué capítulo 10. Esse é o texto logo depois daquela mensagem que eu preguei, quando o povo de Deus não consulta a Deus, não oram, fazem tudo o que tinham que fazer como homens, mas se esquecem de orar ao Eterno. E aí eles são enganados, eles são passados para trás, porque esses gibeonitas que viviam ali em Canaã, sabendo da história e do que Deus já tinha feito a leste do Jordão e o que Deus já tinha feito com Jericó e com Ai, eles então criam um estratagema, enganam o povo de Deus. E eles saem agora felizes. Por quê? Porque agora eles voltam para casa. E lá em casa eles dizem: o povo de Israel não vai poder fazer nada conosco. O povo de Deus não vai poder nos maltratar, nem vai poder nos destruir. Por quê? Porque eles fizeram uma aliança diante de Deus conosco. E o povo de Deus, de contrapartida, fica muito enfurecido, porque foram enganados. Vem cá, é gostoso ser enganado, irmãos? Quando a gente é enganado, o que dá vontade de fazer? Dá vontade de pagar rápido aquela moeda, mas muito mais rápido do que a gente possa imaginar. Dá vontade de ir a galope para chegar mais rápido. Por quê? Porque ninguém gosta de ser enganado. E aqui o povo de Deus ficou enfurecido, mas Josué disse: alto lá, não vamos fazer nada com eles. Fizemos uma aliança e agora não podemos fazer mais nada. E ali Josué, no capítulo 9, sentencia eles, dando um castigo a eles: vocês serão carregadores de água, serão agora os auxiliares dos sacerdotes e dos levitas. Vocês vão ser escravos. Olha que castigo ruim, né? Se comete um grande delito e vai trabalhar como assistente do pastor, limpando a igreja, ajudando a fazer ceia, sendo um diácono nos tempos modernos. Esse foi o castigo. Por quê? Porque agora eles estavam em aliança. Mas é muito interessante que aqui, irmãos, acontece algo no capítulo 5. 5 reis ali de Canaã se reúnem para atacar e destruir os gibeonitas. Porque olha que interessante, os gibeonitas não tinham rei, mas eles tinham um exército de guerreiros valentes, de guerreiros muito competentes. Mas eles, ao se avaliarem, disseram: não, contra Israel não tem jeito. Contra Israel a gente vai perecer, porque ali é outra demanda. É a demanda das promessas de Deus. Então, vamos tentar enganar os hebreus. E eles enganaram. Tanto é que Josué, quando interroga eles dizem: ouvimos de tudo que vocês fizeram, por isso criamos esse estratagema, para tentar se salvar. Eu quero acreditar que eles não tinham noção de que poderiam se converter plenamente, porque eles estavam ouvindo sobre as destruições. Então, lá no fundo, quem sabe eles
tinham um certo temor: será que eles vão nos poupar? Será que eles vão nos deixar vivos? Ou quem sabe eles foram espertalhões mesmo, irmãos? Simplesmente um espertalhão, sabe? Sabe aquele espertalhão que vê uma moça bonita na igreja e fala assim: me converti, demorou. Vê um empresário na igreja e fala: virei crente, vou trabalhar com aquele camarada. Porque ele é crente, pressupõe que ele é bobo. Deixa eu te ensinar uma coisa que eu aprendi. Falo que nem bobo, ando que nem bobo, caminho e tropeço muitas vezes que nem bobo, mas não sou bobo. O crente muitas vezes ele é assim, ele parece que é bobo, mas ele tem sobre ele a mente de Cristo. É claro que em alguns momentos, como Josué aqui, foram passados para trás. E eu te digo, amado, seremos passados para trás, viu? É uma pena, porque existem homens ruins, homens cruéis, pessoas maldosas, e nesse mundo teremos aflições. Então achar que nunca ninguém vai nos enganar é tolice. Basta ver na família, basta ver entre os amigos. Por que dói tanto uma traição? Porque ela vem de onde a gente não esperava. Então aqui esses gibeonitas, agora eles estão em apuros, eles estão desesperados. E agora então o que acontece com eles? Eles são atacados por esses 5 reis. E o que eles fazem? Eles convocam o povo de Deus. Eles pedem para que o povo de Israel agora venha socorrê-los. Olha que interessante. Lembram que quando eles são enganados, muitos israelitas querem matá-los? E Josué não deixa? Olha que interessante. Olha só. Agora, irmãos, talvez alguns israelitas, quando ficaram sabendo que os gibeonitas estavam sendo atacados, devem ter pensado assim: bem feito, cambada de malandro. Bem feito, vocês nos enganaram aí, ó o juiz de Deus. Ó o juiz de Deus agora caindo sobre você. Você me trapaceou, né, seu gibeonita? Contaram uma historinha, fizeram tudo isso. Pois é, agora, ó Deus, não está deixando vocês escapar, vocês vão pagar. Vem cá, se fôssemos nós lá entre os soldados dos israelitas, não estaríamos pensando algo assim? Ou se fôssemos parte do time dos levitas e sacerdotes, não estaríamos pensando assim? Problema é seu, mané. Você não nos enganou, agora se vira. Mas vem cá, o que esse homem de Deus fez? O que esse homem de Deus fez? Esse homem de Deus, ele conhecia o conselho do Senhor. Esse homem de Deus sabia de uma coisa especial. Ele confiava no caráter de Deus. Josué era essa pessoa que depositava sua vida no caráter de Deus. E ele sabia que o povo dele, os príncipes e ele, tinha feito uma aliança diante de Deus. E agora, Deus estava selando aquela aliança. Então Josué não dá de ombros, porque Josué era essa pessoa que vivia no conselho do Senhor e era um homem de aliança. E agora Josué então, mesmo que pudesse existir esses burburinhos entre o povo, entre os líderes, entre os sacerdotes, ele diz: vamos, avante, vamos defender aqueles que nos enganaram. Guarda isso, meu irmão, olha que forte essa mensagem. Olha que forte essa mensagem. Vamos lutar por aqueles que nos trapacearam. Vamos ajudar e socorrer aqueles que nos passaram para trás. Vamos lutar por eles. Talvez alguns soldados chegassem para ele e dissessem assim: mas chefe, é o seguinte, chefe, a gente vai fazer isso mesmo, chefe? Tem certeza que vai valer a pena? A gente vai ter muitas baixas, chefe. A gente realmente vai perder pessoas, soldados, por causa daqueles homens malandros, trapaceiros, discípulos de Jacó. Chefe, tem certeza? Eu imagino Josué dizendo e sorrindo, dando um grande sim, tenho certeza.
eu confio no caráter do Senhor. Fizemos uma aliança com Deus e vamos ir até o final. E aí então começa a história, essa história fantástica, essa história maravilhosa. Deixa eu fazer aqui um adendo antes de irmos para os pontos, para os meus 5 pontos. Olha que interessante, irmãos. Quando a gente pensa no povo de Deus, a gente pensa que o povo de Deus era apenas um povo composto apenas de hebreu, somente de hebreu. Eu quero te lembrar que a história do povo judeu começa Deus separando um homem de Ur dos Caldeus, na Suméria, e faz dele o pai da fé. Ele era um homem que vivia no meio de idolatrias, e ele ouve a voz de Deus, crê nesse Deus Todo-Poderoso, segue essa voz por um lugar desconhecido, e Deus dá Canaã para ele. Ali começa a história de Abraão e o início de um novo momento na história da humanidade. E Deus separa Abraão para que ele seja bênção, não só para a sua linhagem e sua herança, mas para que Abraão seja bênção a todas as nações da terra. O propósito de Deus e a eleição de Deus em Abraão, em Israel, é para que abençoe todas as nações da terra. E ali com Abraão a gente vê algo fantástico. Por quê? Porque com Abraão, de uma forma direta, a gente nota que ele separa e começa essa história. Pouco tempo depois, vêm os seus filhos, Isaac e Jacó, e com Jacó, todos os seus descendentes vão morar no Egito. E lá no Egito, já começa a ter o quê? Deus começa a abençoar as nações da terra. Porque olha, guarda isso, irmãos. José lá no Egito casa-se com uma mulher chamada Asenate, que era filha de um sacerdote do Egito. Não era sacerdote das religiões judaicas ou hebreias. E no entanto, José tem 2 filhos, Efraim e Manassés, que quando a bênção de Deus por meio de Jacó vai ser dada aos 12 filhos, entram quem? Sai José, mas entram quem? Efraim e Manassés. Em outras palavras, de um útero de uma pessoa que não era judia, a mãe de Efraim e a mãe de Manassés. Ó Deus já abençoando outras nações, ó Deus já chamando outros povos. Porque quando a gente olha assim para trás, e é consenso que é de um ventre judeu que nasce judeus, mas Deus vai fazendo as suas exceções e mostrando que Ele chama outras nações para também fazerem parte do seu povo. Por isso que Abraão foi tirado da Suméria, e agora já está entrando descendentes de Cã na linhagem de Abraão. Lá mais para frente, depois que Moisés liberta o povo do Egito, a Bíblia vai contar uma outra história, que Moisés casa-se com uma mulher etíope também descendente de Cã. E ali há uma grande discussão, inclusive, por causa do casamento de Moisés. Arão e Miriam se levantam contra Moisés. Olha que interessante, são detalhes. Eu estou falando tudo isso, irmãos, para mostrar o quanto Deus sempre quis salvar todos os povos, todas as nações, e que Israel é um povo que foi separado, sim, para ser um povo e uma nação sacerdotal. Mas Deus estava com um desejo, sempre esteve, de chamar muitas pessoas. Quando você lê o livro de Êxodo, logo depois da 10ª praga, quando o povo sai do Egito, a palavra de Deus diz que um populacho sai do Egito e segue junto com os hebreus no grande êxodo. Quem era o populacho? Eram egípcios, mais egípcios. Egípcios que abandonam o Egito e agora eles seguem o Deus de Israel. Então olha só, Deus sempre trazendo outras nações para conviver com o seu povo. Vem Moisés, casa-se com a etíope. Agora Josué conquistando Canaã, vem e salva quem? Raabe, uma cananeia. E mais tempo depois, temos uma outra mulher, Ruth, que era uma moabita, que elas estão inclusive também na linhagem de Jesus, na linhagem de Davi. São o que? Gentias.
ventres que não eram judeus. Podemos afirmar que o maior rei de Israel, humano, que é Davi, e o maior rei de todo Israel e de todos os tempos, Jesus, tinha na linhagem deles ventres que não eram de mulheres judias. Olha que fantástico! Estou falando isso, meus irmãos, porque aqui agora a gente vai entrar aonde? A gente vai entrar na história dos gibeonitas, que eles vão virar pessoas que vão ser incluídas na história do povo judeu. Vão trabalhar direto com os sacerdotes, vão trabalhar direto com os levitas, mas conhecendo a história do Velho Testamento, um dos grandes soldados de Davi, um dos valentes de Davi era de Gibeon. Quando Salomão faz aquele sacrifício espetacular que tem uma visão de Deus, foi também em Gibeon. Agora Deus está escrevendo uma nova página na história. Mas eu quero voltar àquela ideia que eu disse. O povo de Deus estava indo socorrer aqueles que tinham sido enganados. Ou melhor, aqueles que tinham enganado o povo de Deus. Eles estavam socorrendo aqueles que foram levianos com o povo. Mas agora eles não podiam fazer nada. Você já se sentiu assim alguma vez na sua vida? Você já se sentiu assim? Você de repente já se sentiu traído por alguém? Quem sabe dentro da igreja? Quem sabe por alguém que você ama? E aí você diz o quê? Agora, nunca mais eu ajudo fulano. Nunca mais eu ajudo Beltrano. Aliás, crente nenhum eu vou ter aliança mais. Por quê? Porque eu fui traído. Então presta bastante atenção nessa mensagem. Vai ser um divisor de águas, irmãos. Vai ser um divisor de água para a tua vida. O poder que Deus derrama sobre aqueles que vivem em aliança. O poder que Deus derrama sobre esses que de fato conservam-se com um coração totalmente presos em viver em aliança. Nessa mensagem eu quero que você tenha 3 perspectivas, pelo menos, 3. A primeira perspectiva são dos gibeonitas. Esse povo que fez com que o povo de Deus fizesse uma aliança e agora estavam em aliança. Então pense você como um gibeonita. Mas também tem uma outra perspectiva, que é a perspectiva de um israelita. Alguém que se sentiu traído, enganado e que agora está indo lutar e defender aquele que te enganou. Está parecendo a história da nossa vida, irmãos? A história da nossa família, a história das nossas relações na igreja, com os nossos amigos, não é assim? Ora a gente fere, ora a gente é ferido, ora a gente é traído, ora a gente magoa. Porque, irmão, não pense você dessa história que a gente é a única vítima do universo. Não. Henry Nouwen dizia assim: nós somos feridos que curam. Somos curadores feridos. Porque um dia fomos feridos, podemos curar. Pode ver que na relação da nossa vida, quando a gente é o ferido que fere, a gente se afunda. Mas quando a gente foi ferido e a gente agora aprende a curar, a gente é abençoado. Essa mensagem de hoje vai ser um divisor de águas para nos fazer compreender a grandeza do que é viver em aliança. Porque essa perspectiva da visão dos gibeonitas, e quando eu falei para você ter a visão dos gibeonitas, é porque eu quero acreditar que quando o cortejo chegou de Gibeão, aqueles homens valentes e teatrais, e deram a notícia ao povo de Gibeão, houve festa em Gibeão, enganamos os hebreus, eles não vão poder destruir a gente, eles vão poder atacar todo mundo, menos a gente. E muita gente tomou proveito disso, porque falou: olha aí, que coisa boa você fez, você foi essa pessoa que foi lá, colocou a cabeça na guilhotina, mas venceu. Mas conta a história de como foi. Aí eles contaram toda a encenação, contaram tudo que eles fizeram, e contaram também a cara de tacho de Josué e dos príncipes, fazendo aliança e depois caindo em si.
E também devem ter contado, inclusive, o momento de revolta dos judeus. E também o momento em que Josué aplaca toda a fúria. E aí, no diálogo devia ser assim: olha, se eles tivessem consultado a Deus, se eles tivessem orado, a gente estava perdido, a gente estava morto. Mas eles não oraram. Lembram, amados? Canaã é lugar de consultarmos a Deus. Canaã é lugar de oração. Mas agora já está feito. Agora já não tem mais o que a gente possa fazer. Não é assim a história da nossa vida, irmãos? Tem coisas que dá para a gente voltar atrás, mas tem coisas que não dá para voltar mais. Tem coisas que já está feito. Tem coisas que já está estabelecido. Você que teve um casamento, talvez, com uma pessoa que não era cristã, você sabia daquilo e você falou: não, mas pastor, na igreja dá muito trabalho. Eu vou buscar uma cananeia, uma moabita. Se Deus salvou Raabe e Ruth, por que eu não posso pegar a minha? Oh, meu irmão, é Deus quem faz isso, viu? Você não. Está entendendo? É Deus quem faz isso, cuidado. Esse não é o ponto hoje. Mas você já se sentiu enganado tantas vezes na vida? Então olhe na perspectiva dos gibeonitas, que estavam bem tranquilos e felizes, mas olhe na perspectiva dos hebreus, que agora tem que socorrer, porque agora aquele povo fazia parte da sua história. Oh, irmãos, isso é muito forte, irmãos. Isso é muito forte. Lá para frente, Saul comete um mal contra Gibeão e Israel padece, por causa que Saul foi maldoso com a sua casa contra os gibeonitas. Ó, meu irmão, guarda isso. A aliança é uma linguagem divina, é extraordinário. Quando a gente começa a compreender a grandeza de viver em aliança, a gente tem medo de falar e fazer alianças tolamente. Percebam aqui com os gibeonitas como foi a aliança. Teve registro em cartório? Teve reconhecimento de firma? Teve o quê? Teve apertos de mão e palavras. Palavras. As alianças mais poderosas que fazemos na nossa vida são com palavras. Se com a tua boca confessares a Jesus, e em teu coração creres, você será salvo. É palavras. Olha como é forte, irmãos. Como é forte. Como é forte fazer aliança com alguém. Dizer: eu prometo, eu farei, eu cumprirei. Olha como é forte. Mas olha como é grande quando você diz: eu seguirei a Deus. Eu serei de Jesus. Eu guardarei a minha alma no sangue do Cordeiro. Isso é forte também. Então olhe na perspectiva dos gibeonitas, olhe na perspectiva dos hebreus, mas olhe também na perspectiva de Deus, porque Deus ama a aliança. Em primeiro lugar, Deus muda um laço em uma grande bênção. Deus faz com que um enorme laço, uma enorme enrascada, se transforme numa grande bênção para aqueles que estão sob aliança e que precisam de ajuda, e para aqueles que vão socorrer. Deixa eu voltar aqui à minha pergunta que eu fiz há pouco. Você já foi enganado alguma vez? A história no reino de Deus tem te ferido? Você já ajudou alguém e essa pessoa cuspiu, desprezou, deu de ombros, e você está rancorizado porque você tem falado: não vale a pena? Guarda isso, meu irmão. Deus é Deus de aliança. Ele vai cuidar da sua vida. Não tenha medo de continuar fazendo o que você faz, porque o que você faz e o que eu faço não é simplesmente para a pessoa, mas é em primeiro lugar para Deus. Aqui parecia um grande laço, porque de fato foi, mas agora já não tinha mais o que se fazer. Agora o que eles precisavam fazer? Só socorrer. Mas vem cá também, lembra que eu falei da perspectiva dos gibeonitas?
Lembra que eles de repente festejaram, se alegraram, fizeram um carnaval lá no meio de Gibeon, dizendo e cantando as ladainhas, dizendo: enganamos Israel, o Deus de Israel. E muitos até mesmo entram para dentro da igreja assim: eu estou aqui, mas de repente tá bom só vir para a igreja. Sabe aquela entrega parcial? Sabe, eu acredito que os gibeonitas aqui, podia ter alguns lá entre eles com coração regado de fé. Poderia ter a maioria deles dizendo assim: vamos ser oportunista. Opa, vamos estar com os crentes agora. É que nem agora, irmãos, nesse momento de dor. Vocês notaram? As pessoas estão se chegando, irmãos. E o que a gente vai fazer? Vai olhar para ele e falar assim: você, ô seu gadareno, atentado, que cuspiu no prato, agora está doente, né? Agora vem pedir oração para mim? É assim que a gente vai agir, gente? Claro que não, amados. Quantos são os nossos amigos que um dia cuspiram, esbravejaram, e agora diante desse caos estão morrendo de medo? O que a gente vai fazer? Vai jogar na cara da pessoa? Não, a gente tem que fazer que nem Josué, que conhece o caráter de Deus. Vem, tem espaço para você, tem jeito para você. Deus te inclui, porque Deus está dando chance para todos nós o tempo todo. E essa situação que o mundo está vivendo, Deus está dizendo: olha, eu quero te salvar, eu quero te ajudar, olhe para mim. Os gibeonitas aqui, talvez aqueles que entraram por conveniência, agora estavam morrendo de medo. Eu quero acreditar que esse episódio, se houvesse algum resquício de conversão em algum gibeonita, tudo acabou. Agora eles se convertem de verdade, agora uma nova história é escrita. Por quê? Porque quando alguém faz aliança com Deus, guarda isso, irmão. Talvez você é filho de crente, você é filho de líder, você sempre viu Deus trabalhar entre as pessoas e você diz: não, tá bom assim, Senhor, tá bom assim, eu estou vendo Deus trabalhar, deixa que eu controlo a minha vida. Eu vou te dar uma boa notícia: Deus vai preparar meios para te deixar entre você e Ele, para fazer valer. Talvez para você, nem você acredite de todo coração que a sua aliança é inteira. Vem cá, se você entrar dentro de um avião agora, que vai daqui de São Paulo para Manaus, você realmente acredita que aquilo vai voar e vai chegar lá em Manaus? Você entende daquilo? Talvez não, você sabe que vai chegar porque você ouve histórias, mas imagine-se uma pessoa que não tem contato com a civilização, e que você diga para essa pessoa: entra aqui nesse avião, você vai chegar em Manaus. A pessoa vai dar risada: como? Não estou vendo asa, eu não conheço essa história, não conheço essa tecnologia. Mas vem cá, mesmo sem conhecer, quando alguém entra no avião, ele chega ou não chega? Chega. Por quê? Porque ele deu um passo. Talvez você fez como os gibeonitas. Durante muito tempo na sua vida você vai se enamorando de Cristo, enamorando-se do reino, quer só pegar uma beirada no povo de Deus. Tá bom para você. Eu tenho uma boa notícia para te dar: Deus vai preparar meios para que você se renda a Ele. Deus vai preparar circunstâncias para te realmente fazer ter uma decisão, porque essa foi a hora dos gibeonitas. Eles eram sagazes, eles eram ardilosos, eles foram astutos, mas agora eles fizeram uma aliança. E agora, no momento em que veio o frio na barriga, eles não tinham mais para quem clamar, e eles clamaram por quem? Então guarda isso no teu coração, meu irmão, em nome de Jesus. Quando você não tiver mais quem te socorrer, clame a Deus, porque Ele te socorrerá. Se você fez uma aliança, por mais pequena que seja, é a aliança com o Deus eterno que você fez. Não é você que vai sustentá-lo, é Deus quem vai sustentá-lo. E aqui nós vemos que esses gibeonitas se esconderam debaixo da sombra do Onipotente, repousaram no esconderijo do Altíssimo, e por isso foram socorridos. Aquilo que num primeiro momento era um laço, se tornou numa grande bênção. Em segundo lugar, Deus move-se em direção daqueles que vivem em aliança. Guarda isso, guarda isso.
A mão de Deus sempre está em movimento em direção daqueles que vivem em aliança. Pastor, mas eu estou ferido com meu filho, eu cuidei do meu filho, eu cuidei dos meus pais, eu cuidei de muitas pessoas, eles me deram o prato da ingratidão. Não tem problema, continue viver em aliança, continue sendo pai, continue sendo amigo, continue sendo cristão, continue sendo ministro, porque a mão de Deus, ela move-se quando vê pessoas em aliança. Deus socorreu os gibeonitas. A gente não vê os gibeonitas fazendo aqui um culto de adoração ao Deus de Israel. A gente não vê os gibeonitas cantando louvores. A gente vê os gibeonitas criando marapuca para o povo de Deus. Mas eles fizeram uma aliança. O que isso representa, irmão? Não subestime a aliança de ninguém. Se uma pessoa faz aliança com Deus, do jeito dela, deixa ela e Deus. Deus vai alinhar o coração dela com o eterno. Mas Deus move a sua mão quando homens de Deus, quando mulheres de Deus realmente se dispõem a o quê? A serem conduzidos no cumprimento das suas alianças. Meu amado, está difícil de ser honesto? Está difícil de reparar as coisas? Está se sentindo tentado a ir para o crime, ir para o roubo, ir para o tráfico? Ó, meu irmão, repreenda isso em nome de Jesus da sua vida. Continue sendo fiel, porque mesmo que você não tenha uma resposta, Deus tem uma resposta para você e para mim. Mesmo que eu e você não temos aonde nos segurar, você terá as mãos de Deus para se segurar. Por isso que o título da minha mensagem é, de fato, permanecer na aliança. Porque quando permanecemos na aliança, vivemos algo surpreendente. Na nossa vida a gente resolve as coisas assim, ou é a morte, ou é o médico e o remédio. Mas Deus não pensa assim. Na agenda e na pauta de Deus ainda tem o quê? Tem o milagre, tem o surpreendente, tem o inexplicável. Por quê? Porque Ele ama trabalhar em nossa defesa. Aqui nesse exato momento acontece algo, e agora eu quero ler o texto com vocês. Vamos lá, rapidamente ler do versículo 1 ao versículo de número 15. É um texto muito lindo, e eu quero ler com vocês, porque agora começa algo extraordinário na vida desse povo, que é o povo de Deus. Josué capítulo 1, do versículo 1 ao 15. Sucedeu que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e a tinha destruído totalmente, fazendo com Ai e o seu rei o que fizera com Jericó e o seu rei, e que o povo de Gibeon tinha feito paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Ele e o seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeon era tão importante como uma cidade governada por um rei. Era maior do que Ai, e todos os seus homens eram bons guerreiros. Por isso Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Oão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jáfia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon: venham para cá e ajudem-me a atacar Gibeon, pois ela fez a paz com Josué e com os israelitas. Então os 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laques e de Eglon, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos, cercaram Gibeon e a atacaram. Versículo 6. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué, ao acampamento de Gilgal: não abandone os seus servos, venha depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Versículo 7. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com os seus melhores guerreiros, e disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Versículo 9. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel.
que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida de Bet-Horon e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. Versículo 12: no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jasar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento de Gilgal. Posso ouvir um glória a Deus bem alto, amados? Que fantástico é essa história. Que fantástico foi esse feito. Aqui em terceiro lugar, olha só que coisa extraordinária, irmãos. Pode ter faltado oração para o povo de Deus no quesito de vigiar e de fazer aliança com o povo de Gibeon, mas não faltou aliança ao povo de Deus quando eles precisaram realmente guerrear. Vou explicar de novo. O povo de Deus não consultou a Deus, por isso fez aliança. É verdade. Quantas são as vezes que a gente quebra a cara? Porque a gente vai fazendo as coisas sem consultar a Deus. Vai fazendo coisas, vai fazendo visitas, vai fazendo trabalhos, vai fazendo e vai fazendo. Canaã é lugar de oração, é lugar de consultar o Senhor. Mas guarda isso. Se você já está debaixo de uma aliança, e agora, pastor? Agora não dá para quebrar a aliança. A aliança não se quebra. O que se faz com a aliança? A aliança se cumpre, a aliança se estabelece, a aliança se mantém. É nisso que importa. Os gibeonitas estavam em perigos e clamam pela aliança. Agora os israelitas foram defender aqueles pelos quais eles tinham feito aliança. Quando eu e você, meu amado irmão, realmente nos concentramos em exercitar a aliança que Deus nos deu, a mão de Deus vai na nossa frente. Deus faz o sobrenatural sobre nós. Em quarto lugar, agora nesse exato momento acontecem sinais e maravilhas da parte do Senhor. O que aconteceu? Aconteceu que Deus mesmo exercita o juízo dele sobre os inimigos. Deus exercita o juízo com pedras de granizo. E o texto sagrado mostra alguns fenômenos acontecendo. O primeiro milagre é o milagre da aliança. O segundo milagre é o milagre da intervenção de Deus na batalha, por meio dos granizos. E o terceiro milagre é do sol parar. Hoje eu não quero trabalhar sobre esse assunto, demandaria mais uma ou duas mensagens. Mas se você me perguntar, eu te digo, eu acredito no que o texto sagrado está escrito. Eu acredito sim que isso aconteceu e acredito que Deus estabeleceu esse marco. Percebe, irmãos? O sol para, a lua para. Eu sei que nós, povo do século 21, temos dificuldade de compreender isso, até por causa que a gente sabe que não é a terra o centro, e sim o sol. Mas eu não sei te explicar como, mas eu sei de uma coisa: milagrosamente o nosso Deus fez esse sinal. Aonde Deus ouviu a oração de Josué, Deus para o cosmo, para atender um homem. Não me pergunte como isso aconteceu. Esse é um dos milagres na semelhança do que aconteceu com o profeta Isaías, com o rei Ezequias, que também creio. Meu irmão, para resolver qualquer tensão,
Jesus ressuscitou dentre os mortos, foi elevado aos céus e no ressoar da última trombeta voltará para buscar a igreja. Eu acredito nisso, meus irmãos. Eu acredito nos milagres e eu acredito nesse episódio. Agora guarda isso. Eu quero que você nunca mais se esqueça na sua vida. Quando Deus faz esse milagre, em que o sol para, a lua para, que vira poesia ou vira texto literal, para mim é poesia e é texto literal. Deus faz isso no momento em que Josué e Israel vai socorrer os gibeonitas, o povo traidor, mas era o povo da aliança. É nesse momento que o braço de Deus atua no cosmos. É nesse momento que Deus escreve um novo capítulo na história de Israel. Nunca aconteceu isso e nunca mais vai acontecer, porque Deus pelejou por Israel. Deus usou o povo dele para se vingar dos inimigos, mas o próprio Deus manda granizo do céu e mata mais inimigos do que o próprio exército de Josué. Por que tudo isso aconteceu, pastor? Porque Josué, com aqueles soldados exímios, foram defender aqueles que estavam em aliança. Quando a gente se move em direção aos cumprimentos da aliança, a mão do Todo-Poderoso faz sinais e maravilhas. Quando eu e você, meu irmão, indiferente da sua história, das suas experiências, caminharmos em direções das alianças, se prepare, porque você verá algo inexplicável e surpreendente da parte do Senhor na sua vida. Está faltando muitas vezes na sua vida sinais, algo imensurável, algo inenarrável, algo inimaginável. Não é porque está te faltando muitas vezes fé. Olha os gibeonitas, eles tinham uma pequena fé, mas na hora que eles mais precisaram, eles não usaram a força do braço deles, eles foram clamar pelo exército do Deus de Israel. O povo de Deus aqui, nesse momento, eles poderiam dizer assim: não, Josué, não vamos fazer isso. Se aqui nesse momento todo Israel não se locomovesse em direção àquela batalha, esse milagre não tinha acontecido, esse milagre não tinha sido estabelecido. Foi no momento em que Josué e o povo de Israel socorrem os gibeonitas que Deus marca a história do seu povo. Deus realmente surpreende o seu povo. Por quê? Porque as mãos de Deus são poderosamente manifestas quando nós cumprimos as nossas alianças. Quero concluir dizendo: quem luta pelas alianças, Deus luta por eles. Você tem lutado pelas alianças que Deus te deu? Você tem lutado? Você não tem lutado? Então, meu irmão, o que você está perdendo? Porque parou no tempo. Lute por todas as alianças que Deus te deu. Você tem lutado pela sua fé, pela sua salvação, pelo seu dom. Talvez você esteja dizendo: ah, pastor, você não conhece a minha vida, eu sofri tanto com a igreja, eu sofri tanto com a irmandade. Eu quero te dizer, meu irmão, olhe para Josué aqui nessa noite. Ele confiava no caráter de Deus. O que ele tinha diante dele? Ele tinha uma incógnita. Ele poderia morrer, os seus soldados poderiam morrer, mas ele sabia em quem ele tinha crido. Ele sabia que esse era um episódio a ele batalhar e lutar. Ele só tinha uma opção: ir avante. Vem cá, meu irmão, você tem lutado pela sua vida? Você tem lutado pelas alianças que Deus te deu? Saiba de uma coisa: você será sempre colocado em trincheiras muito sérias, aonde você vai sentir vontade de desistir, aonde você vai achar que você não tem resposta, ou que você só tem duas respostas. Mas eu quero te dizer
que o Deus de Israel te surpreenderá. Basta você continuar vivendo em aliança. A aliança que Deus te deu, começando pela sua vida, começando pela sua alma, pela sua família, pelos seus dons, por aquilo que Deus quer que realmente você batalhe. Quem luta pela aliança, sempre Deus peleja por eles por meio dessa aliança. Sabe, meu amado irmão, aprenda uma coisa na sua vida: saiba perder. Sim, você é alguém que sabe perder? Aqui os gibeonitas souberam perder para o Deus de Israel. Eles foram sagazes, eles foram malandros, mas eles perderam. E aqui no momento mais difícil, eles correram atrás. Você é alguém que não sabe perder? Que tem que sair por cima de tudo, tem que dar a última resposta em qualquer situação? Ó, meu irmão, aprenda a perder. Porque quando a gente perde, a gente apenas não perde, a gente admite que perde, a gente realmente aprende com aquela lição. Não estou fazendo aqui o discurso do derrotado não, irmãos. Não é isso não, longe disso. Saber perder é ver onde você foi fraco, onde você foi falho, porque Israel também soube perder. Soube ou não soube? Foram enganados. Foram enganados e agora estavam lutando pelos enganadores. Não tem sentido? Não tem sentido? Tem sentido. Porque, irmãos, o que Deus zela é pela aliança, irmãos. Saiba perder, meu irmão. Você perdeu, aprende com a perda. Eu me recordo que nos momentos de mercado financeiro, uma das lições que mais eu me impressionava, não eram apenas nos dias em que, muitas vezes, nas operações financeiras, eu fui do mercado financeiro a vida toda, quando a gente ganha, você não mensura o ganho, porque você ganhou. Quando você ganha numa operação financeira, muitas vezes, num day trade, como chamamos, você se sente o todo-poderoso e onipotente. Você não se apercebe direito das lições. Mas quando você perde num day trade, ali é um acervo poderosíssimo de omissões. Eu me recordo de uma frase do Alisson que eu nunca mais me esqueci. Um amigo nosso do mercado financeiro, de uma corretora Ágora. Um dia ele tinha cometido um erro, e eu falei: poxa, Alisson, você errou, né? Mas afinal de contas você opera demais. Ele disse assim: mas todo erro há uma omissão. Eu omiti alguma coisa. Eu falei: não, Alisson, você operou muito. Não, se há um erro, há uma omissão. Israel omitiu de orar. Todo erro nosso há uma omissão. Por isso, aprenda a perder. O que é saber perder, pastor? É reconhecer as nossas omissões. É reconhecer de fato, as nossas vergonhas. E somente pessoas humildes conseguem essa façanha. Aqui Israel admitiu o prejuízo. Os príncipes admitiram prejuízo. O texto que lemos mostra o quê? Que Josué seleciona os melhores guerreiros. Por quê? Porque ele admitiu o prejuízo. O que eles tinham para fazer? Mais nada a não ser dar passos em direção à aliança. Essa é uma linguagem, irmãos, que os grandes homens de negócio na vida sabem fazer muito bem. Quando você olha um grande homem de negócio, um grande empresário, um grande empreendedor, uma das coisas que ele sabe fazer é perder. Eles perdem uma vez para não perder nunca mais. Jack Welch, da GE, certa ocasião, numa entrevista, perguntaram para ele: por que você é grande? Qual é o teu segredo? Ele disse: um dos meus segredos é porque eu sei perder. Eu compro uma empresa, estou vendo que ela está dando prejuízo, eu vendo ela. Aí o repórter perguntou: mas pela metade do preço? Ele falou: sim, porque a metade do preço ainda é melhor do que a falência, do que nada. 10% é melhor do que nada. Quantas são as vezes que a gente está perdendo na vida e a gente se agarra ao prejuízo? Meu irmão, essa é uma história de dois povos que souberam perder para ganhar. Mas eles nunca mais perderam. Por quê? Porque eles se refugiaram em Deus. Eu quero te dizer que quando a gente realmente
busca em Deus, a gente nunca mais realmente sofre duplamente. Josué tinha aprendido com isso, e agora ele vai socorrer. Josué vence essa batalha, e nessa batalha o nome de Deus é glorificado, porque Deus luta por Israel. Um milagre acontece, marca a história, um povo é incluído juntamente com o povo de Deus aqui em Canaã. Só para vocês terem uma noção fantástica, apenas sobrou Raabe e a família de Raabe como cananeia, que era de Jericó, e os gibeonitas. Mais ninguém sobrou, porque esses dois, Raabe creu no Deus de Israel, e os gibeonitas fizeram aliança com o Deus de Israel. Ó, querido irmão, guarda essa palavra nessa noite. Vá em direções às alianças. Busque sempre a Deus, guardando o seu coração em aliança. Cumpra com as suas alianças, porque quando nós realmente vivemos uma vida de aliança, pagamos o preço como Deus deseja, Deus sempre fará algo notável e incomparável entre nós. Deus ama alianças. Deus lutou por Israel, Deus lutou por Gibeon, Deus lutará por mim e por você. Que nessa noite você possa realmente ser alguém que também esteja firmado na aliança, mas na aliança de todo o seu coração. Para eu concluir, eu quero simplesmente ensinar uma coisa aqui para vocês: a diferença entre lealdade e fidelidade. Eu me recordo que a minha coordenadora do curso, a doutora Ana Maria Viegas Reis, de um curso que eu fiz na FGV, ela dizia o seguinte: você conhece a diferença entre lealdade e fidelidade? Porque talvez você está perdendo as batalhas porque você está apenas na lealdade. Eu queria hoje te ensinar um passo além, é o passo da fidelidade. Sabia que há uma diferença entre lealdade e fidelidade, irmãos? Sabia disso? Há uma grande diferença. Qual é, pastor? Sabe quando um filho chega para o pai e fala: pai, estou indo embora. Estou pegando as minhas trouxas e estou indo embora. E ele está decidido mesmo, está com as balas. E ele está indo embora. Rumo ao desconhecido, que nem o filho pródigo. Eu te pergunto, esse filho foi leal? Foi. Ele comunicou ao pai, que era o seu provedor, o seu mentor. Mas eu te digo, resolveu alguma coisa aquela lealdade? Não. Por quê? Porque agora ele foi embora, viver a sua vida perdida. Sabe quando uma mulher diz para o marido: olha bem, eu não te amo mais, nosso casamento chegou ao fim. Ou uma noiva diz para o noivo: acabou o nosso noivado. Aí eu te digo, a noiva foi desleal? Jamais. Essa mulher foi desleal? Jamais. Mas e aí, resolveu alguma coisa? Não. Por que não? Porque o noivo perdeu a noiva. Acabou. Tudo terminou. Ser leal é importante na vida? Sim. Mas na perspectiva de fé em Deus, ser leal não basta, amados. Porque em muitos momentos a gente está dizendo assim para Deus: Deus, eu não quero mais. Deus, eu desisto de fazer e desenvolver meus dons. Deus está dizendo: filho, eu estou querendo fazer maravilhas na sua vida, eu estou querendo lutar por você. Mas você está dizendo: não, Deus, eu estou cansado. Você está sendo leal. Você está dizendo: Deus, eu não aguento mais. Eu cansei da irmandade, eu não estou vendo respostas para os meus dízimos, para as minhas ofertas, para a minha santidade. Eu cansei, Deus. Você está sendo leal. E aí eu te pergunto, vai resolver alguma coisa? Não. Talvez essa é a razão porque você está naufragando. Seja leal naquilo que é importante. Seja leal porque realmente quando você é leal naquilo que é importante, aí é onde entra a fidelidade.
A fidelidade não diz apenas chega, a fidelidade diz eu vou continuar junto, eu vou continuar amanhã, eu estou dando o meu último passo, mas enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou continuar seguindo a Deus e lutando pela obra de Deus. A fidelidade remete a essa ideia. Do quê? De continuar sendo leal até o último dia de vida. Amém, irmãos? E é por isso que as grandes empresas têm programas do quê? De lealdade ou de fidelidade? Vem cá, você tomava refrigerante? Não toma mais? Quando você diz, olha, eu não tomo mais, está sendo leal. Aquela empresa de refrigerante está desesperada agora. Por isso que elas vão fazer água gaseificada, vão criar outra coisa, porque ela precisa de você. Mas você foi leal, você disse, eu mudei a minha dieta, eu mudei. Mas e aí? A empresa não quer lealdade, a empresa quer fidelidade. Me entenda, amados, a aliança tem a ver com fidelidade. Se mantenha fiel, fiel com o seu Deus, fiel com a sua família, fiel com os seus chamados, fiel com a sua postura, fiel com a vocação que Deus te deu, e a mão do Eterno te surpreenderá, fará maravilhas na sua vida, reescreverá uma história. Talvez você esteja dizendo para mim, pastor, eu não estou vendo resposta. Caminhe na aliança e a mão de Deus te surpreenderá. Esse é um pleito de Deus na nossa vida. E eu quero convidar a todos a orar comigo agora. Deixe essa palavra ao seu coração e ao coração da igreja. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e ore comigo agora. Talvez você venha vivendo uma vida distante da aliança. Quem sabe você tem sido leal, dizendo que não quer mais a aliança. Mas nessa noite, aprenda com os gibeonitas, que estavam em perigo e clamaram pela aliança. Deus ouviu eles, Deus vai te ouvir. Talvez você esteja que nem os israelitas, dizendo, Senhor, eu vou ter que socorrer aquele parente, aquele amigo que me traiu. Mas se Deus está preparando essa porta para você, meu irmão, preste bastante atenção. Isso não é um enrosco. Essa é uma oportunidade de um grande milagre de Deus. Porque quando você e eu somos impelidos a exercitar uma vida de aliança, é a mão do Eterno que vai trabalhar, movendo céu, terra e cosmo em função da sua vida e da minha. Deus te surpreenderá, Deus fará algo notável, porque Ele atende às nossas alianças. Deus lutou por Israel, Deus lutou por Gibeão, Deus lutará por mim e por você, em nome de Jesus. Pai, eu entrego essa palavra ao teu povo e digo, Senhor, guarda o teu povo, cobre o teu povo com o teu sangue, porque, Senhor, muitas vezes nós estamos preocupados, aflitos com a vida que temos e não discernimos direito, mas nessa noite eu quero acreditar que o Senhor nos ensinou algo notável, algo especial por meio dessa história. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai, por essa palavra, por esse texto, pela vida desse general de Deus, que foi Josué. Obrigado, meu Pai, porque isso me faz lembrar, inclusive, a frase de Victor Hugo, que dizia que não se importe se o ninho, qual é o ninho que seja, se o ovo é de águia. Ó Deus, essa é uma grande verdade da nossa vida. Muitas vezes na nossa vida a gente tem se importado com os ninhos e não com os ovos. Ó Deus, em nome de Jesus, onde estiverem aqui as águias do Senhor, que realmente possam chocarem-se, independentes dos ninhos que eles foram colocados. Ó Deus, e que essas águias do Senhor alcem voos, realizem feitos e conquistem todas as Canaãs que o Senhor tem para nós. Obrigado pela vida, meu Pai, de Josué, que foi esse general fantástico, que depositava a sua vida, ó Deus, no teu caráter.
Obrigado por essa história, porque ele foi recompensado. E não apenas venceu esses 5 reis, mas dali em diante fez uma campanha que se perdurou e venceu todos os demais reinos ali e estabeleceram a paz. Tudo isso começou com aquela história trágica dos gibeonitas, mas tudo isso se findou porque Josué e o povo de Deus entendeu como é precioso lutar em prol da aliança. Obrigado, Deus, pela vida dos gibeonitas, obrigado pela vida dos israelitas, e obrigado, meu Deus, porque o Senhor é o nosso Deus de aliança. Eu te glorifico e te exalto e peço, continue falando aos nossos corações, em nome de Jesus, amém.